Boa tarde, iniciando mais uma live de aquecimento aqui na página MB Kids. Para quem não sabe o que é essas lives de aquecimento, são lives que antecedem a nossa semana da costura, né? Que é uma semana da costura infantil completamente gratuita, que eu vou estar realizando nos dias 27 do 2 até o dia 5 do 3. E para você participar é muito fácil, basta ir aqui no meu perfil ou enviar uma mensagem caso você não esteja conseguindo encontrar o link para você poder se inscrever. Muito fácil para você poder participar, gente. Boa tarde, meninas! Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu me chamo Midiane Vale e eu ajudo você a modelar e costurar roupas infantis do zero com acabamentos perfeitos. E aqui nesse perfil nós falamos sobre isso. Boa tarde! Hoje nós vamos fazer uma aulazinha prática, né? De quê, gente? De alguns passozinhos que a gente precisa fazer, né? Saber ali, para quando chegar a nossa semana da costura, você conseguir realizar o seu modelinho, né? Com um acabamento perfeito. Então, faz parte, né? E essa prática que a gente vai fazer aqui é o quê? As dificuldades que existem para você conseguir fazer uma costura reta, né? Tem alguns truquezinhos que eu utilizo e eu vou passar aqui para vocês. Assim, claro que hoje, como já tenho mais prática, né, já há muito tempo, então eu acabo que não utilizo no meu dia a dia, mas foram técnicazinhas, truques que eu utilizei lá no início que me ajudaram, né? Então eu ficava treinando até eu conseguir, né? Que é o que, minha gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na máquina de vocês, deixa eu virar um pouquinho aqui. Não sei se vai dar pra enxergar na câmera aqui por causa da distância. Mas aqui, olha, nessa chapa da máquina de vocês, tem vários tracinhos, né? Alguns, se for mais antiguinha, talvez vai ter apagado. Mas de qualquer forma, por que eu estou falando desses tracinhos aqui? Eles são as linhas que eu me guiava para costurar reto, né? Porque, gente, existe ainda muito essa dificuldade, tá? De costurar reto. Principalmente quem ainda não tem o domínio. Quando você já passa a ter o domínio da máquina, aí já é bem mais fácil para você costurar reto, né? Mas aí o que eu utilizava? Eu me guiava por esses risquinhos que tem aqui nessa chapa. Caso a sua máquina não tenha mais esse risquinho, você pode pegar uma fita crepe, que é aquelas fitas estilo de papel, sabe? Você pode passar ela na largura do... Por exemplo, se você vai fazer uma bainha, você precisa saber a largura da sua bainha, né? Se for a largura do calcador, aí você nem precisa passar essa fita para você se guiar. E tem uma coisa que... O porquê, né, na verdade, que você acaba errando na hora de costurar reto, muitas vezes é porque você foca o olho, seu olho, ele fica na agulha. E, na verdade, você precisa focar nesse limite que você estabeleceu para o seu tecido não ultrapassar, né? Quando a gente foca na agulha, você tende a costurar assim, ó, de forma de ondas, né? Que vai ficando torto. Uma hora tá reta, outra hora ele dá uma onda, uma voltona, depois volta, né? É porque a gente fica com o olho na agulha, né? Vendo ali ela fazer os pontos. Mas, na verdade, você precisa tirar o olho da agulha e focar no limite que você estabeleceu. Se você for colocar uma fita crepe aqui para guiar o seu tecido, aí você foca ali para que o seu tecido não ultrapasse essa fita crepe. Aí você pode estar utilizando também, se não tiver uma fita crepe, pega um pedaço de elástico, coloca aqui, tudo isso para você fazer bem retinho, né? Eu vou colocar um elástico, peguei até um retalho aqui pra gente poder fazer. Vou pegar um pedaço de elástico aqui e vou colocar aqui por baixo. Isso aqui, gente, foram coisas que eu utilizei lá no meu começo, tá? Que me ajudou a costurar de forma reta. Vou pegar o lado que tá retinho aqui. E aí, isso aqui, se você não aprender
a costurar de forma reta, vai interferir no seu acabamento, tá? Então, você já pode ir praticando, caso você não costure ainda, tá começando agora a ter a máquina aí, vai praticando essa costura reta, pra no dia, né, que você for fazer a sua peça, você já ter um domínio maior sobre a máquina. É questão, gente, não leva muito tempo não, tá? É questão de algumas vezes já costurando, ó, pegando assim, ó, direto, fazendo umas 5 vezes esse treino aqui, você já começa a ter um domínio maior sobre a máquina, sabe? E aí fica mais fácil. Então, você pode dar essa treinada. Eu estabeleci aqui o limite, ó, que eu quero. Aí eu vou pegar o meu tecido e vou posicionar ele rente ao meu elástico, a pontinha de dentro aqui do meu elástico, né? E foi o limite estabelecido, gente. E aí, ao invés de eu ficar olhando pra minha agulha costurar, eu vou ficar olhando pra essa minha margem aqui, que é basicamente o tamanho aqui do calcador, né? A largura do calcador, pra que ele não se movimente. A fita crepe ela deve ser bem melhor para poder fazer isso aqui. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó, retinho, tá vendo, gente? É só fazer esse treinozinho mesmo. Faz uma, faz duas, faz 3 vezes, vai fazendo até você pegar esse domínio. É tudo questão de domínio, gente. Não sei se vocês dirigem carro, né? Se você dirigir carro, não sei se você já pegou algum diferente sem ser o seu, que você tá acostumado todo dia. Quando você pega um carro diferente, você vai precisar pegar o jeitinho ali do ponto da embreagem, né? Cada carro, ele tem um ponto de embreagem diferente um do outro. Às vezes um tá um pouco mais baixo, o outro tá um pouco mais alto. E para você conseguir dirigir ele sem que o carro morra, você precisa pegar aquele pontinho ali. Mesma coisa é aqui na máquina, né? Porque a gente controla o pedal, né? Que a gente tá pisando aqui. E ao mesmo tempo que a gente tem que controlar o pedal, a gente precisa controlar aqui, ó, em cima, né? Então é só questão mesmo de prática. Vai praticando 1, 2 vezes aí, você vai ver que você vai pegar o jeito, né? Esse domínio aí da máquina. Aí esse daqui que eu fiz foi um mais fininho, né? Ele é basicamente da largura do calcador. Vamos fazer um mais grossinho? Vou afastar aqui, ó, o meu elástico. Cuidado pro elástico não sair do lugar, tá? Porque se você for empurrando, ele vai andar. Por isso que eu tô falando, se você tiver uma fita crepe, pode ser que seja melhor. Pra você controlar, porque ela gruda, né? Não vai sair do lugar. Vou fazer mais esse daqui. Vou segurando aqui atrás, ó. Esse aqui que a gente segura atrás é só pra guiar, tá? A gente não puxa, não. Porque se você puxar, vai pular o ponto. Ó, fica bem retinho. Fiz como se fosse uma bainha mais larga, né, ó. E bem retinho, gente, não tem um ondulado. Se você faz sem seguir, olhando pra agulha, olha só como que fica. Eu vou fazer um aqui, e não vou fazer de propósito, tá, meninas? Eu vou fazer realmente como se eu estivesse fazendo uma bainha, sem me guiar por nada. Vou olhar pra agulha. E eu vou me esforçar pra ela ficar bem retinha, tá? Mas olhando pra agulha. Hoje em dia eu não utilizo mais guia nenhum,
Mas o que eu faço? Continuo olhando para a direção onde eu estabeleci de limite daquele meu tecido, né? Eu não olho para a agulha. Se você olhar, é batata, gente, vai catur. Bora ver? Eu tentei deixar o máximo reto. Cadê? Dá pra ver? Ó, aqui no final ele vai dando uma barriga, tá vendo? Mas a minha cabeça ele tava reto. Por quê? Porque eu tava olhando pra agulha. Aqui ele deu uma barriga. Aí ele afinou aqui, aí ele alargou aqui novamente. Ó, aqui deu uma barriguinha. E aí aqui foi reto. Tá vendo? Se você faz uma costura dessa forma aqui, em uma bainha, vai dar pra ver, principalmente se ela tiver com uma cor diferente, né? Então é por isso que a gente precisa estabelecer esses testezinhos, né? Vai treinando até o dia da nossa semana da costura que você vai estar craque. Esse daqui foi o outro que eu fiz, ó, bem retinho. Ó, ele tá na mesma largura, de cima a baixo. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. De cima a baixo, tá vendo? Outras coisas que vão afetar diretamente no acabamento da sua peça é a regulagem aqui da sua máquina. Eu sei, toda máquina tem uma forma de regular, né? Mas a máquina doméstica, gente, ela tem basicamente a mesma forma, né? Só vai mudar os locais, que eles são diferentes, né? E o que pode fazer o seu ponto pular e atrapalhar na hora de você, eu vou virar aqui, na hora que você está costurando, essa máquina aqui, pelo menos, tá? Quem tem dessa daqui, aqui em cima, olha, é uma rodinha que tem aqui pra você colocar o ponto, o tamanho do ponto do zigue-zague. Se você precisa deixar no zero quando você estiver costurando, né? E isso vale para qualquer máquina, tá, gente? Tô mostrando, só que aqui nessa Facilita Pro, fica aqui em cima. Na sua, você vai olhar onde é que fica a numeração, assim, ó, de tamanho do ponto zigue-zague. Ela precisa ficar no zero. Se ela tiver ligada a algum número, assim, ó, e você for tentar costurar, ela vai ficar com o ponto pulando, tá? Então, esse daqui é um pontinho que todo mundo, gente, de verdade, eu já vi várias vezes. As pessoas esquecem, né? Aí, às vezes, acha que tá desregulado, paga o técnico, olha só, um técnico, pra ir na sua casa, ele cobra mais ou menos R$150. Olhar ali pra ver se tiver problema pra trocar e vai aumentando o preço, né? Então, assim, eu já vi, tava somente isso aqui fora do lugar. Teve uma aluna minha que ela me mandou, né? Ela tava pulando o ponto dela. E a máquina dela é igual a essa, se eu não me engano, é parecida com essa aqui ou é igual. Aí ela pegou e falou bem assim, nossa, Midi, não sei mais o que eu faço com o ponto da minha máquina, tá pulando e tal. Ela me mostrou, realmente tava bem. Aí ela foi e me mostrou, eu falei assim, não, tira a linha, passa novamente, né, pra poder regular, se tiver alguma coisa fora, você vai colocar, né, no lugar. Ela foi, tirou, passou a linha tudo de novo, costurando e ainda pulando. Aí eu fui pedir pra ela um vídeo da máquina dela, das partes de regulagem da máquina dela. Ela foi mandando foto, né, ou foi vídeo que ela mandou nessas partes aqui. Aí aqui tava com o ponto, né? Aí eu falei, não, aqui você vai botar no número 0. Aqui você vai... Aqui também, ó, gente, deixa eu mostrar. Aqui em cima tem a parte do tensor. Você vai olhar onde é que na sua máquina tá o tensor, tá? Aqui na minha fica em cima. Fica aqui em cima. Esse tensor aqui, ele de fábrica, ele já vem uma marcação, né? O máximo ali, que é de regulagem padrão, né? Se eu não me engano, é o número, até o número 5 ou 6, né? Que ele vem com esses tracinhos aqui, ó. Você está dando pra ver de longe, vem uns tracinhos. A mais desse tracinho, ó, some os traços, só fica a numeração, tá vendo? Então, até onde vem o tracinho é o indicado pelo fabricante,
né? Aí o dela também tava pra mais, tava passando disso aqui, não que seja errado, tá, gente? Mas a maioria das vezes que a gente aumenta, passa desses tracinhos aqui, deixa eu tentar colocar de perto pra vocês verem. A maioria das vezes que a gente coloca a mais desse tracinho é porque a nossa máquina já tá ficando desregulada e pra apertar a tensão a gente acaba aumentando, sabe? Espera aí. Não sei se dá pra ver, meninas. Ó, tá vendo esses tracinhos aqui, ó? Agora eu acho que tá dando pra ver. Tem o número 5, acho que o máximo é o número 5. Aí vem o 4, o 3, tá vendo? Então, o indicado pelo fabricante é do 3 até o 5. Que aí você vai variando de acordo com o tipo de tecido que você tá costurando. Por exemplo, se você vai costurar um jeans e tá arrebentando a linha, vê se você dá uma folgadinha na tensão, porque de repente tá apertado demais, sabe? Aí você vai lá e coloca no 4 ou no 3. Quando você vai apertando a sua tensão, você coloca no número 5, que é o último que tem o tracinho, né? E aí você tá costurando e ainda tá ficando frouxo o ponto, aí você vai apertando mais, aí já não tem tracinho mais. Vai apertando. Isso aqui é o quê? É porque a sua máquina já tá ficando desregulada e aí você continua apertando para ver se firma mais ainda esse ponto, né? Então, verifica se a sua máquina tá com os pontinhos tudo bonitinho, né? Regulada, bota assim no indicado pelo fabricante, né? Aí, esse outro daqui, ele é o quê? Deixa eu olhar aqui que eu não tô vendo direito. Ah, não, esse aqui é a posição da agulha. A maior parte das desregulagens tá nessas duas partes aqui, ó. Que é a tensão, o ponto zigue-zague acionado. Se tiver acionado, você tentar costurar reto, ele não vai conseguir, porque o ponto da agulha aqui nessa parte de baixo desse rolinho aqui tá no reto, mas o tamanho do ponto tá no zigue-zague. Aí vai dar ruim, né? Vai ficar pulando mesmo. E um outro que acaba desregulando também é aqui na caixinha da bobina, né? Tem umas máquinas mais antigas que você ainda consegue regular, apertar, né? Tem um ferrinho e um parafusinho que você consegue apertar a regulagem ali, né? A tensão da bobina. Essas mais novas aqui, como a minha, não tem mais. Eu acho ruim, né? Porque eu gostava de quando era mais manual. Que eu tinha até as chavezinhas de fenda pequenininha, que eu mesmo vinha e apertava e tudo. Eu gostava, né? Mas as novas agora não tem mais. Então, você vai verificar isso na sua também. Bobina desregulada, também deixa o ponto frouxo, tá? Eu não vou desregular a minha aqui pra mostrar pra vocês, gente, porque senão essas mais novas assim, né, eu penei pra poder pegar o jeito dessa minha. Mas essas coisas básicas da máquina, a gente precisa saber, pelo menos básico, tá, gente? Ai, Midi, mas mesmo assim, explicando isso aí, eu fiz, a minha ainda tá pulando. Vai no YouTube. Isso, gente, tudo antes de você começar a semana da costura, tá? Se a sua máquina já tiver ok, ótimo. Se ela tiver mais ou menos, já dá uma verificada, tá? E aí, essas coisinhas são boas pra você não precisar pagar R$ 200 a um técnico pra ele ir aí e fazer uma coisa que você poderia fazer, né? Se você tivesse dado uma pesquisadinha, tivesse um interessezinho de regular a sua máquina, você não ia precisar gastar, né? Então, tem pessoas que agem de forma desonesta, né? Esses caras, assim, que trabalham dessa forma. Então, você tem que ter cuidado. Porque tem uns que ainda são honestos, eles vão e olham e falam assim, ah, não era nada não, era só isso aqui, e acaba que só te cobra mesmo o transporte de ter ido. Mas tem outros que vão lá, faz uma horona, ainda mais se eles cobrarem por hora, né? Fica uma horona lá e aí ainda te cobra, mas na verdade não era nada, né? Então, é bom a gente saber mexer nessas coisinhas, tá? E aí, só recapitulando aqui, pra quem tem essa máquina, esse estilo de Facilita Pro, ou até mesmo outra cincha, dá uma olhadinha nessa questão, tá? Se o ponto zigue-zague estiver acionado, mas aqui embaixo ele tá na regulagem de ponto reto, faz com que pule na costura. Se a tensão dela também estiver errada, faz com que pule ou quebre a linha. E na parte ali da bobina também, se tiver desregulada. Como que
desregula, né, essa linha da bobina. A maioria das vezes é quando a gente vai fazer uma costura com elastec. Sabe o elastec? Ele é mais grosso, né? É um tipo de linha mais grossa, é um elásticozinho. E tem também umas linhas mais grossas. Quando você tá utilizando um formato de linha, né, um tamanho de linha, uma espessura de linha na sua bobina, e aí de repente você coloca uma mais grossa, na hora que você voltar com a sua linha fina de novo, vai ficar frouxo, né? Tem essa questão, ele vai dar uma desregulada. E foi por isso que eu penei bastante com essa daqui, ó, quando eu troquei, né? Porque a minha anterior, quando eu ia costurar com o Lastec, o que eu fazia? Eu folgava lá na bobina. Aí eu costurava tranquilamente. Quando eu ia voltar com a linha normal, eu ia lá e apertava essa tensão. Gente, essas aqui não tem mais essa regulagem. Então, assim, eu fui costurar com o Lastec com ela nunca mais voltou ao normal. E aí eu não consigo nem regular, né? Então, assim, eu dou uns jeitinhos pra ela continuar funcionando, mas a parte da bobina, se eu não der o jeitinho, ela fica meio frouxa, sabe? Enfim, e foi bem nos meus primeiros dias que eu fui inventar de colocar um Lastec nela. Mas como continuou costurando normal, eu nem mexi em levar pra ver como é que eu faria, não, porque tá na garantia, né? Quando fica na garantia, a gente consegue dar uma regulada. Mandar pra regular, né? De forma gratuita. Mas aí eu nem mexi com isso não, porque tava costurando, né? Eu dei um jeitinho e acabou funcionando. Mas aí é bom ter esse cuidado, tá? Quando vocês forem trocar esse estilo de linha, se for usar um Lastec, uma linha mais grossa, verifica, porque às vezes você muda de uma para outra e aí você vai costurar a roupa e ficou frouxa, aí você começa a mexer em toda a regulagem de cima, né, na parte de cima da máquina, nada resolve, aí você lembra, né, é bom que eu falando agora você lembra, talvez foi na bobina, aí você dá uma olhadinha na caixa da bobina, se a sua foi dessas antigas, né? Deixa uma caixa de bobina só pra Lastec. Tem essa opção aí também, ó, que a Mara deu a sugestão. Se você costuma utilizar muito Lastec e volta sempre pra linha normal, deixa uma caixinha de bobinas. O negócio é você comprar, né? Aqui é um pouco cara a caixinha de bobina, né? Você vai ter que comprar e ter 2 caixas de bobina. Principalmente o original, é um pouco mais cara. Aí você deixa uma para você utilizar com Lastec e outra para você usar com linha normal, tá? Eu optei por não usar mais Lastec, não gosto. Desregula tudo, sabe? Porque a caixinha de bobina original da Singe, ela é bem carinha, não sei aí. Mas aqui chega a ser 100 e pouco, né? Então, não compensa, gente. Eu quase nem utilizo mesmo o Lastec, então tá tranquilo. Aí, meninas, deixa eu só, que eu todo dia, né, eu vou ter que agora anunciar. Se você ainda não pegou a sua lista de material da nossa Semana da Costura, vai lá nos grupos de WhatsApp que foi liberado, tá? A listazinha de material que a gente vai estar utilizando na nossa Semana da Costura, tá? Vou citar aqui pra vocês porque de repente tem alguém que não viu ontem, né, quando eu citei. A gente vai precisar de uma máquina doméstica, ou pode ser industrial, seja a que você tiver, tá? Linhas na cor do tecido, tesoura, fita métrica, folha A4, que é esse estilo de folha aqui, pra gente fazer o molde. Caso você queira comprar cartolina ou a folha, o papel craft, né? Você pode comprar, tá? Régua curva, que é uma régua que eu vou liberar pra vocês. Vocês vão imprimir e já deixar aí pronta esse estilo de régua aqui, ó. Ai, Mídia, eu tenho uma régua curva que eu já utilizo para modelagem. Ótimo, então utilize, tá? Essa daqui eu que fiz porque as que eu tenho, nenhuma eu gostei. Eu adaptei para fazer a curva certinha, sabe? De infantil. Então, eu acabei fazendo e vou liberar para vocês. Caso vocês queiram, vocês imprimam e cola em uma capa de caderno, alguma coisa assim para ela ficar durinha, tá? Régua normal, que é aquelas réguas retas, né? Nesse estilo aqui, ó. Réguinha. Isso aqui é pra gente fazer a nossa modelagem. Tecido, eu coloquei, gente, 1 metro de tecido. Porque 1 metro de tecido vai dar pra você fazer desde o pequenininho até 10 anos de idade, que é a tabela infantil que a gente utiliza. Até 10 anos de idade, tá?
E de 1 ano a gente vai conseguir fazer mais de um, né? Com 1 metro de tecido. Então, compra 1 metro que é melhor, porque se sobrar, a gente já faz mais uma peça, né? E o que mais aqui que eu coloquei? Se você quiser fazer uma composição com uma cor de tecido diferente, igual eu vou fazer, você compra um retalhozinho, sei lá, 30 centímetros de um tecido em uma cor diferente, porém que faça contraste com a cor que você vai comprar de tecido, tá? E lembrando, eu vou fazer com um tecido temático para Páscoa. Então, caso você quiser comprar também um temático para Páscoa, fique à vontade, tá bom? Porque aí vai ficar bem fofinho ali. Já vou fazer nesse estilo tema de Páscoa, gente, porque aí, né, já tá chegando na época de Páscoa e já fica como inspiração para vocês fazerem, para vender, né? E principalmente se você estiver começando agora na costura infantil, já pode ser a sua primeira peça. Porque nessa época as mamães compram, viu, gente? Pra fazer fotinha em estúdio, foto em casa, né? Então vai ser bem legal. Eu tô terminando ali o modelinho que eu fiz, que eu mostrei nos stories hoje. Eu vou já, 5 minutinhos. Só quando eu terminar a live aqui, 5 minutinhos eu finalizo ali. Ele tá precisando só de passar com ferro pra finalizar. E eu vou mostrar, vou fazer um post mostrando pra vocês, tá? O modelinho da nossa semana. Tá bom? Então, gente, beijão pra vocês. É provável que eu apareça por aqui esse fim de semana, né? E aí, segunda-feira a gente tá aqui novamente, todos os dias, tá? Com conteúdos de lives de aquecimento, que são os conteúdos muito importantes pra você já aí, gente, pegando o jeito, pegando a prática e não chegar na nossa semana sem saber de nada, literalmente de nada, tá bom? Então, beijão pra vocês e até mais.